Pessoal, é o seguinte, essa semana será a última semana de live. Nós teremos live até quarta-feira, tá? E na quarta-feira a gente encerra as nossas lives, né? E vocês têm aí o material no ambiente para poder fazer a atividade. Então, lembrando que essas atividades, elas precisam ser feitas para que vocês recebam o certificado, tá? Então, elas também são complementares à carga horária, tá? Mas eu aumentei, deixa eu só olhar de novo aqui, peraí, vou ver o áudio novamente. Não, ele tá 100, ó, tá no nível máximo, tá? Tá muito baixo, às vezes é o celular ou o note, pode ser isso, né? Tem que verificar o de vocês, o aparelho de vocês também, o volume, tá? Tá, ok. Então, voltando aqui, né, o que eu estava dizendo, não se esqueçam de fazer as atividades, tá certo? A gente encerra o curso essa semana, tá? Quarta-feira, e também eu gostaria que vocês já fizessem as atividades, porque se tiver alguma dúvida, né, se possível, se quiser colocar no grupo de WhatsApp, para a gente poder discutir, tá? Para que vocês, né, obtenham êxito nesse encerramento, tá ok? Bem, então a gente vai começar a nossa aula de hoje. O que eu gostaria assim, de colocar para vocês? Nós encerramos na semana passada o estudo do período simples, dos termos da oração, né? Vimos os essenciais, os termos integrantes, os termos acessórios, fizemos atividades e na aula de hoje, na aula de amanhã o professor Sandro não estará com vocês, tá? Ele tem um compromisso, então eu estarei com vocês amanhã, terça-feira, e na quarta-feira nós dois estaremos juntos, ele fazendo uma parte da aula com algumas atividades, então a gente vai fazer assim um tira-dúvidas, tá? Na quarta-feira, com exercícios, né? Bastante exercício, então ele vai trazer exercícios dos conteúdos que ele ministrou, e eu também exercício dos conteúdos que a gente viu aqui, tá bom? Então, na quarta-feira, seremos nós, ok? E na terça-feira, hoje e amanhã, eu gostaria de estudar com vocês, de iniciar o estudo do período composto. Nós também não iremos ver tudo, porque também teríamos de ter, né, um tempo mais extenso para a gente poder estudar período composto, tá? Mas eu iniciarei hoje com o período composto por coordenação e vamos assim, caminhar hoje e amanhã estudando o período composto por coordenação, tá? Só para vocês terem, já iniciar esse estudo, né, do período composto, ter já um embasamento que seja isso, né? Tem gente que já vem fazendo cursinho, então já não é tanta novidade, né? Esse conteúdo. Então, vamos lá para a nossa aula. Antes de entrar no assunto, né, no período composto, eu vou fazer a correção do formulário que eu postei na última aula, que vocês sempre me pedem, né, para poder fazer a revisão daqueles exercícios, né? Então, vamos lá aos exercícios. Deixa eu só compartilhar aqui. Bem, então, nós temos aqui o formulário do teste 5, foi o último formulário que vocês fizeram, né? E a gente vai agora só fazer assim a revisão, né? Então, são tópicos daquilo que nós vimos durante as lives, né? Nas lives anteriores, que eu pego, na verdade, eu pego o exercício que nós trabalhamos aqui na live e lanço para o teste, né? Lanço aqui para o formulário, tá? Modificando modificando no caso, a pergunta, né? Então, vamos para o primeiro. No enunciado, nós dormimos cedo. O verbo é intransitivo. Bem, então a gente tem o verbo aqui, dormir, tá? Nós dormimos. Pronto. Já parei no verbo, ele não precisa de complemento, né? Então, não preciso completar a ideia do verbo. A ideia dele
o verbo já fala por si, então nós dormimos. Então, o verbo aqui é intransitivo, então essa primeira está certa. No enunciado, ela escreve bem, ocorre um adjunto adverbial de modo. Então, aqui vocês têm que localizar esse adjunto adverbial de modo, né? Localizar o adjunto adverbial, na verdade, e verificar se ele realmente é de modo. Então, ela escreve. Pronto, parei aqui, tá? No verbo escrever. O verbo escrever, ele pode ser tanto intransitivo quanto transitivo. Tá? Então, ele transita e também ele tem a transitividade em determinados contextos. Quando a gente coloca ele escreve bem, o bem é um modo, tá? Então, aqui não é complemento do verbo. Então, bem é adjunto adverbial de modo. Ela escreve de que modo? Bem, tá? Então, aqui está correto. No enunciado, os alunos ficaram apreensivos. O termo apreensivos é um predicativo do sujeito. Então, primeira coisa, vamos ver o verbo aqui, ficar, né? Então, achamos o verbo, ficaram. Perguntamos ao verbo, quem é que ficou apreensivo? Os alunos. Achamos aqui sujeito, né? Então, tiramos o sujeito, o que nos resta aqui é o predicado, ficaram apreensivos, certo? O verbo ficar, nesse contexto, nessa frase, ele é um verbo de ligação. Então, se ele é um verbo de ligação, o que nós temos aqui é um predicativo, tá? Então, apreensivos é característica, é o estado dos alunos. Então, aqui, ele realmente é um predicativo do sujeito, está correto. No enunciado, chove bastante na região Nordeste, ocorre uma oração sem sujeito. Então, o verbo chover é um verbo que indica fenômeno da natureza. É uma das características, né, de oração sem sujeito, tá? É ter verbos que expressam fenômenos da natureza. Então, aqui também está certo. No enunciado, vive-se bem no campo. O predicado é nominal. Então, o verbo aqui é viver, né? Viver, ele não faz predicado nominal. Viver, ele torna o enunciado que ele faz um predicado verbal. Então, aqui está errado, tá? No enunciado, perdi a minha caneta, o verbo é transitivo direto. Então, o verbo aqui é o perdi, o sujeito ele está oculto. Quem é que perdeu? Eu. Eu perdi. Eu perdi o quê? A minha caneta. Então, o verbo perder, ele precisa do complemento, tá? Para ele ter um significado e sentido. Então, perdi o quê? Minha caneta. Se nós fazemos a pergunta o que ao verbo, ele é um verbo transitivo direto. Então, aqui está correto. No enunciado, José acordou cansado. O predicado é verbo nominal. Então, o verbo aqui, acordou. Vamos perguntar ao verbo. Quem é que acordou cansado? José. Então, José é o sujeito. Então, José é o sujeito, predicado. Acordou cansado. Tá? Esse é o predicado. Bem, a gente já tem aqui o verbo, né? Um verbo de ação. José acordou. E José estava cansado. Então, nós temos o verbo como núcleo e nós temos característica do sujeito, predicativo do sujeito, que é cansado. Então, se no predicado nós temos os dois núcleos, um verbo e um nome, aqui nós vamos ter predicado verbo nominal. Então, está correto, está certo. No enunciado, o professor já corrigiu a prova, o sujeito é simples. Então, o verbo aqui, corrigir, né? Quem é que corrigiu a prova? O professor. Então, o professor é sujeito. O núcleo aqui é professor. Um núcleo apenas, sujeito simples, tá certo? Tá? Ok. Ah, tá. Vocês estão falando do áudio aí, tá? O som tá baixo ainda? É o frio, gente. Frio também a gente não escuta direito, né? Como os ouvidos, fica tudo entupido, tá? É o frio. É que eles estão eles ainda não estão conseguindo escutar. Mas é verdade, vocês estão rindo de mim, não estou falando a verdade. Eu saí um bocadinho no frio, hoje meus ouvidos já ficou doendo. É nevralgia, como disse minha avó. No enunciado, o senhor Antunes estava à porta. Temos verbo de ligação. Então, olha, o verbo é estava.
tá? Então, vamos perguntar ao verbo para achar o sujeito. Quem estava à porta? O senhor Antunes é o sujeito. O senhor Antunes estava onde a porta? Bem, o que eu disse para vocês? O verbo estar, ele é classificado, ele é considerado verbo de ligação. Mas, quando, depois desse verbo, nós temos um adjunto adverbial, tá? Ele não será verbo de ligação, mas ele deixa de ser verbo de ligação e passa a ser verbo intransitivo, né? Então, aqui é conhecer mesmo a regra, pessoal. É isso, tá? Tem que memorizar essas regras aí, né? Essas exceções, né? Exceto quando, depois do verbo, né? Que é considerado como verbo de ligação, se depois dele houver um adjunto adverbial, então esse verbo deixa de ser de ligação e passa a ser verbo intransitivo, tá? Então, aqui está errado, nós não temos verbo de ligação nesse caso, tá? Então, realmente isso daí pegou, né? Pegou. No enunciado, ela permaneceu calada durante a prova, ocorre predicativo do sujeito, tá? Então, ela permaneceu calada. Então, aqui nós temos, né, o calada, predicativo do sujeito. Ela estava calada. Ela permaneceu calada. Então, aqui está certo. Não estou nem enxergando já o certo e errado. Ok? Então, aqui a gente encerrou o teste. Vou só fechar. Vamos lá para... Deixa eu voltar aqui. Interromper. Pronto. Ok. Então, é o que vocês me pediram, né? Na aula passada, na última aula, quarta-feira, né? Que fizesse essa revisão, porque muitos tiveram dúvidas, né? Houve dúvidas, acho que em relação à questão 8, né? Aquela questão mesmo do predicativo, né? Predicativo não, do verbo de ligação, tá? Se o verbo estar naquela frase, aquele enunciado, era verbo de ligação, certo? Então, vamos agora para a aula de hoje. Deixa eu só compartilhar aqui. E hoje vai ter um outro teste. Teste, né? Teste. Bem, então aqui hoje nós vamos entrar nesse conteúdo, na estrutura do período composto. Claro, viu, pessoal? Vamos assim com calma, não fiquem apavorados, não queiram arrancar cabelo, não, né? Entrar embaixo do chuveiro, né, para poder. Porque senão vocês vão fazer besteira, aí vocês vão falar, nossa senhora, tomei um banho frio aí, ó, com esse frio, o professor me fez tomar banho, de tanta raiva que eu fiquei por causa da aula. Não, então vamos com calma, tá? Eu nem queria, na verdade, eu fiquei pensando de entrar ou não entrar nesse assunto, mas por causa do tempo que a gente tem, um tempo bastante escasso, muito curtinho, né? Então, a gente começa um assunto, você quer se aprofundar mais, você quer continuar, né, o conteúdo. Mas, enfim, vamos tentar, na aula de hoje, na aula de amanhã, né, tentar que vocês compreendam um pouco essa relação, né, de oração no período composto, né, a relação que essas orações assumem, tá? Então, vamos lá. O período simples, só recordando um pouquinho, o que é o período simples? O período simples é aquele período construído em torno de um verbo ou de uma locução verbal, tá? Então, um verbo ou uma locução verbal, nós temos oração absoluta, né? É só ela ali que reina, tá? É só aquele verbo ou só aquela locução verbal que reina ali. Quando já não temos mais essa estrutura, quando o período ele já apresenta mais de um verbo ou um verbo ou uma locução verbal, tá? Ele já deixa de ser simples e passa a ser composto, certo? E esse período composto, ele pode ser classificado de duas formas, né? Ou ele pode ser composto por coordenação, ou ele pode ser composto por subordinação, tá? Então, o que vai determinar se o período é composto por coordenação ou por subordinação, são as conjunções que esse período apresenta ali, tá? É o termo, é a conjunção. Então, o período composto por coordenação, sintaticamente, olha, o que é esse período, né? Qual é o conceito? Sintaticamente, eu já deixei até assim,
vou sublinhar, né, a palavra sintaticamente, sublinhar. As orações são independentes do ponto de vista sintático, ou seja, o que é coordenar? Quer dizer, subordinar, não existe uma dependência, né? Não existe ali um acréscimo. Então, teria uma oração principal, quando a gente tem a subordinada, você tem a oração principal e ali vão sendo acrescentadas as outras orações, né, em torno da principal. No período composto por coordenação não existe isso. Então, sintaticamente, são orações independentes, ou seja, eu posso colocar um ponto ali, tá? Numa oração e iniciar outra oração que o período, vamos dizer assim, o período, eu posso formar um outro período, tá? Ou seja, não exerce função sintática em relação a verbos, né? Então, são independentes, não exercendo função sintática em relação a verbos, nomes ou pronomes de outra oração. Exemplo, vamos para o exemplo que ficaria mais tranquilo para vocês entenderem. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Tá? Então, aqui nós não temos nem conjunção, tá? São 3 orações que nós temos aqui, olha, vocês estão vendo que eu já marquei, eu já tiquei o verbo em vermelho, tá? Então, nós temos 3 orações coordenadas, unidas entre si pelo sinal de pontuação, pela vírgula, tá? Então, se nós pusermos aqui um ponto, você entende perfeitamente a primeira oração. Deus quer, ponto, o homem sonha, ponto, a obra nasce, ponto, tá? Então, são orações coordenadas. Ou seja, elas não exercem função sintática em relação a verbos, nomes, né? As orações são independentes do ponto de vista sintático. Agora, por que a gente fala do ponto de vista sintático? É do ponto de vista do sentido semântico, né? Do ponto de vista semântico, claro que elas estão ali acrescentando uma ideia, né? Ou assumindo um papel, né? Nesse contexto, nesse período. Certo? Então, do ponto de vista do sentido, existe uma dependência, existe ali uma articulação entre elas, né? Bem, o período composto por subordinação, ele aparece quando as orações sintaticamente são dependentes, ou seja, elas exercem função sintática em relação a um verbo, em relação a um nome ou a um pronome de uma outra oração. Exemplo, é importante que as pessoas vejam as boas obras. Olha lá, nós temos aqui 2 orações, o né, a oração formada pelo verbo ser e a oração, a oração formada pelo verbo ver, vejam, né? Se nós pararmos aqui, se a gente tirar essa primeira oração, é importante, pronto, vai ficar faltando, né, algo para complementar a ideia dessa oração aqui. O que é importante? Você vai perguntar. É importante. Você fala, mas o que é importante? É assim que nós fazemos? Né? É a pergunta que nós usamos. E que as pessoas vejam as boas obras. Tá? Então, essa oração aqui, olha, que as pessoas vejam as boas obras, ela depende, ela está relacionada, ela está subordinada a essa primeira oração. Tá? O que aqui seria uma conjunção integrante. A gente também vai ver isso, não agora, nesse momento, assim, ainda, né, nesse curso, mas nos próximos cursos a gente vai retomar o período composto por subordinação, tá? Para continuar esse curso nosso aqui, tá bom? Vamos lá agora para este. Tá? Então, olha, voltando um pouquinho. O período ele pode ser composto por coordenação, quando sintaticamente as orações são independentes, por subordinação, quando sintaticamente as orações são dependentes, ou seja, elas exercem função sintática em relação ao verbo, pronome, nome de uma outra oração, né? Então, essa segunda oração aqui, ela exerce uma função sintática de sujeito. O que é importante? Tá? Então, a função sintática que ele exerce é de sujeito em relação à primeira oração, que nós chamamos de oração principal. Tá? O que mais que eu ia dizer para vocês? Tá? O elemento de ligação aqui é o que? Tá? O que? Na oração subordinada, período composto por subordinação, o que? Ou ele vai ser pronome relativo, quando nós integramos, quando nós temos aí uma oração subordinada adjetiva,
né? Ou ele vai ser uma conjunção integrante, quando nós tivermos uma oração subordinada substantiva, tá? Tudo isso a gente tem que ter calma para poder estudar. E aqui nós temos os dois períodos juntos, período composto tanto por coordenação quanto por subordinação, que também dá mais um pouco de trabalho, né? Para a gente poder analisar, também não é para agora que a gente vai, não é nesse momento que a gente vai estudar isso, tá? Mas eu só trouxe para apresentar para vocês. Então, esse período, ele apresenta os dois tipos de oração, ele apresenta a oração coordenada e a oração subordinada. Então, aqui, tá? Eu já coloquei para vocês, né? Já destrinchei aqui, já expliquei esse período. Olha, a recordação de uns simples olhos basta para fixar outros que os recordem e se deleitem com a imaginação deles. Nesse tipo de oração aqui, gente, eu só trouxe mesmo para ilustrar, para mostrar para vocês, né? Que um período ele pode ter as duas orações, ele pode tanto ser um período composto por coordenação e subordinação ao mesmo tempo, tá? Então, olha lá, a recordação de uns simples olhos basta para fixar outros, que os recordem e se deleitem com a imaginação deles. Aqui a gente tem, olha, o e, né? Que é uma adição, uma aditiva. Então, nesse caso, nós temos um período composto até aqui por subordinação, tá? A primeira oração é uma oração principal, olha lá. A recordação de uns simples olhos bastas. A segunda oração, que é para fixar outros, ela é subordinada à primeira, tá? Que é uma finalidade aqui, né? O para quê? Finalidade, que forma uma oração subordinada adverbial, né? Final. Que os recordem. E aqui, ó, na terceira oração, que os recordem, e se deleitem com a imaginação deles, nós temos a terceira e a quarta oração, que é a oração formada, né, a partir do verbo recordar e deleitar, são orações coordenadas entre si. Tá? Por que elas são coordenadas? Porque nós temos aqui o síndeto, nós temos a conjunção e, conjunção coordenativa aditiva. Porém, elas são dependentes do pronome outros da segunda oração. Olha que interessante. Portanto, tem-se um período misto, tá? Então, isso daqui depois a gente vai deixar um pouquinho, né? Porque isso requer mais tempo para a gente poder esmiuçar, tá? E compreender essa estrutura aqui, quando nós temos essas duas, quando nós temos esse período misto, né? Coordenação e subordinação, tá? Bem, vamos então iniciar o período composto por coordenação. Vamos iniciar o estudo do período composto por coordenação, tá? Então, o que eu disse para vocês lá no início é que o período composto por coordenação, ele forma, né, ele constitui orações coordenadas que, do ponto de vista sintático, são independentes, tá? Do ponto de vista sintático, ou seja, da construção ali da estrutura frasal, da estrutura do período, tá? Então, este período, ele é formado por orações coordenadas. Essas orações coordenadas, elas são classificadas em assindéticas ou sindéticas. Síndeto é o elemento de ligação. Então, o síndeto é a conjunção, tá? Aquilo que une, é aquilo que liga. E o que liga o período composto por coordenação, quando nós temos uma oração coordenada sindética, é a conjunção. E essa conjunção, ela vai ter as classificações, ela vai receber ali, né, suas denominações, suas classificações, tá? Então, a oração coordenada assindética é aquela que não apresenta a conjunção. E a oração coordenada sindética é aquela que apresenta a conjunção, que tem conjunção. Lembrando aqui, novamente, síndeto é a conjunção, é o elemento de ligação, é o recurso coesivo, é o que sempre assim a gente chama, né? O que vocês escutam dizer, falar sobre recursos coesivos, né? São os recursos que permitem a ligação, a união, né? Entre elementos ali, entre orações, né? Bem, vamos pegar o exemplo. Subiu a rua devagar, chegou à casa, abriu o portão e entrou sorridente.
Então, eu já até trouxe, já prontinho, né, os verbos destacados em vermelho, tá? Então, nós temos aqui 4 verbos: subiu, chegou, abriu e entrou. Então, a gente conta a oração a partir do verbo. Vocês lembram? Né? Vocês se lembram disso. A gente viu isso na primeira aula, tá? É o verbo que vai construir a oração, que vai formar a oração, tá? Então, o que liga essas 3 primeiras orações, o que separa elas é a vírgula. Então, nós temos aqui vírgula e nós não temos o síndeto, o elemento, né? A conjunção. Então, a conjunção ela vai aparecer somente aqui na última oração, olha, tá? Portanto, essas 3 primeiras orações, olha, subiu a rua devagar, vírgula. Chegou a casa, vírgula, abriu o portão. Até aqui, nós temos orações coordenadas assindéticas, ou seja, sem a conjunção. Quando entrou a conjunção aqui, tá? Quando surgiu essa conjunção para introduzir a última oração, aí sim nós temos a oração coordenada sindética, tá? Porque aparece aqui a oração, a conjunção, desculpa. Tá? Então, o e entrou sorridente, que é a 4ª oração, forma oração coordenada sindética, certo? Bem, agora a gente vai entrar na classificação dessas orações coordenadas sindéticas. Então, dependendo, né, da conjunção que aparece ali, então, vai haver a classificação delas, elas vão ser classificadas. Então, as orações coordenadas sindéticas, elas apresentam 5 classificações, tá? Então, nós vamos ter a oração coordenada sindética aditiva, oração coordenada sindética adversativa, oração coordenada sindética conclusiva, oração coordenada sindética alternativa e oração coordenada sindética explicativa, tá? Então, são as 5 tipos de orações coordenadas sindéticas. Gente do céu, além de estar passando frio aqui. Ai, a professora Sônia, né? Quando eu começar a rir, vocês já podem saber. Deixa eu rir, gente. Vai ficar linda. Ai, eu não aguento. Ainda bem que existe a Sônia para fazer a gente rir, né? Então, vamos lá, pessoal. Bem, quais são as principais conjunções coordenativas aditivas? Então, deixa só eu colocar uma coisinha, né? Para vocês não confundirem. Oração coordenada sindética, a gente classifica. Olha, oração coordenada sindética aditiva. Então, ela tem essa nomenclatura, tá? Ela tem essa classificação. Quando a gente fala de conjunção, a gente não pode dizer conjunção coordenada. Então, não existe conjunção coordenada, existe conjunção coordenativa, tá? É aquela que estabelece essa relação, essa ideia, né? Então, a nomenclatura, que o nome vai mudar. Então, para a conjunção, a gente usa o termo coordenativa. Para a oração, a gente usa o termo coordenada, tá? Então, vamos lá para as principais conjunções coordenativas aditivas. Então, adição exprime ideia de sucessibilidade ou simultaneidade. Acréscimo, tá? Acréscimo. Então, as principais conjunções coordenativas aditivas são o e, depois o nem, o mas também junto, o como também junto, o como, o bem como e quanto. Tem outras também, mas eu trouxe as principais para vocês. Então, aqui nós temos um exemplo, olha, tanto lê como escreve. Então, a ideia é lê e escreve. Então, existe o quê? Uma ideia de simultaneidade aqui, né? Em relação ao verbo, em relação à ação. Então, lê e escreve, tanto lê como escreve. Lê como também escreve, aí você pode também acrescentar outras conjunções coordenativas aditivas aqui, tá? Para poder confirmar essa ideia de adição, esse conceito, né? Essa ideia de simultaneidade na ação, tá? Bem, a
oração coordenada sintética adversativa, essas orações elas exprimem ideia de quê? Oposição, de contraste, ou também ressalva em relação a um fato anterior. As principais conjunções coordenativas adversativas são o mas, né, muito usado, o porém, o contudo, o todavia, entretanto, no entanto, não obstante, senão e o que, tá? Esse que aqui ele vai passar por vários tipos de oração, mas o que vai determinar o que, né? Com ideia adversativa é o contexto, é o enunciado, tá? É o enunciado que vai dizer se ele tem essa ideia adversativa ou se ele apresenta uma outra ideia que a gente vai ver também em um outro tipo de oração coordenada. Então, vamos pegar aqui, eu até trouxe o exemplo com o que, tá? Peça isso a outra pessoa, que não a mim. Então, o que nós podemos colocar aqui no lugar do que? Nós podemos substituir esse que por uma dessas conjunções coordenativas adversativas. Então, vamos pôr aqui o mas, né? Olha, peça isso a outra pessoa, mas não a mim. Peça isso a outra pessoa, porém, não a mim, né? Então, aqui a ideia é uma ideia de oposição, tá? De contraste. Ou ressalva mesmo, né? Você vai pedir, mas não, eu não estou nisso daí, tá? Eu não vou fazer parte, né? Mais ou menos isso. Bem, depois nós temos a oração coordenada conclusiva, tá? Elas exprimem, o nome já fala, né? Conclusiva, conclusão, uma conclusão lógica sobre um raciocínio. Esse raciocínio expresso, né, anteriormente, na oração anterior. E as principais conjunções coordenativas conclusivas são o logo, portanto, por conseguinte, o pois. Também o pois vai ter outra classificação, ele é classificado também, né? Nesse caso, o pois ele é colocado depois do verbo. Então, ele com valor conclusivo, ele tem que ser colocado depois do verbo, tá? O por isso, o então, o assim, em vista disso, tá? Exemplo, trabalha muito, logo ficará bem financeiramente. Então, a conclusão. Trabalha muito, por isso ficará bem financeiramente. Trabalha muito, ficará, aí vamos pegar o pois, ó, ficará pois, tá? Então, esse pois, ele é intercalado, ele é colocado entre vírgulas, ficará, vírgula, pois, vírgula, bem financeiramente. Sim, Madalena, Madalena tá falando isso, né? Isso, Gabriel, o que também vai ser pronome relativo, sim, ele vai ter outras funções, né? Tá? Outra função morfológica ali, tá? Então, o que ele vai passando ali, né, na gramática por várias classes gramaticais, isso mesmo, tá? Então, porque tem momentos, há situações em que ele será pronome relativo, vocês estão vendo? Então, a gente não pode somente guardar, decorar, você tem que compreender o sentido do enunciado, né? O significado do enunciado. Então, pelo contexto deste enunciado, que você vai determinar também se é uma conclusão, né? Se esse que é um pronome relativo, se ele é pronome relativo, ele introduz uma oração subordinada adjetiva. Tudo isso a gente tem que saber, né? Tem que fazer essas articulações aí, tá? E a Madalena está falando uma coisa muito importante, que é importantíssimo, né? Estudar essas conjunções, estudar também a relação da conjunção no período, claro, para poder fazer redação, para poder redigir, com certeza, né? Com certeza. Isso é importante. E às vezes é briga de todo mundo, né, gente? E eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Não pense que a gente, porque nós somos professores de língua portuguesa, né, que a gente sabe tudo, nossa, a gente tem que estudar mesmo, a gente tem que estar sempre buscando, lendo muito, escrevendo, refletindo sobre a escrita, né, pesquisando quando vai escrever. Esses tempos eu fiz um trabalho, e eu gosto assim, eu sou muito chata para poder produzir, então eu escrevo, eu produzo,
Depois leio meu texto, leio uma, leio duas, leio três, vou acrescentando, tiro ideia para depois eu mandar para o professor, né? Para depois enviar. E graças a Deus, em termos de aspectos gramaticais, até de ideias mesmo, eu consegui, né, alcançar um nível bom de escrita. Nível bom ainda, nível bom, tá? Mas é interessante que eu enviei um artigo pro meu professor, pro meu orientador, em determinado momento ali do artigo, ele, num parágrafo, ele falou, Andréia, esse recurso coesivo, essa conjunção, ela não está adequada aqui. Aí eu voltei, li de novo, e gente, mas para mim tá certo. Para mim estava correto, mas ele, assim, na leitura dele, ele não entendeu daquela forma, vocês entenderam? Então eu tive que ler várias vezes, pensar, raciocinar aquele parágrafo ali para melhorar, eu acredito que eu tenha até mudado ali a colocação ali da conjunção, mudei a conjunção, tá? Então, isso é bastante interessante, gente, muito interessante. Quem lê o nosso texto, né, a gente pensa que está perfeito, que tá um máximo, né, que a pessoa vai entender, ainda mais professor que já é assim, né, um professor doutor já, escreve muito bem, então é gostoso, eu gosto desses desafios, eu acho interessante porque eu cresço, né? Eu aprendi com ele, eu aprendi com o meu orientador, ele foi meu orientador no mestrado, agora eu orientador no doutorado, e como eu aprendi com esse professor, como eu aprendi com ele, sabe, aprendi muito, e é isso, escrever é isso, né, a única coisa ruim é que a gente não fica rica, né, gente? Esse é o problema, não fica, trabalha muito, mas rico a gente não fica, né? Mas a gente cresce intelectualmente, a gente se satisfaz, né? E conhecimento é uma coisa que ninguém tira da gente. Isso daí uma ex-diretora me disse, né? Hoje que Deus a tenha, ela é falecida, e eu trago isso para a minha vida. Ela me disse isso, conhecimento é uma coisa que ninguém tira da gente, né? São cartas que a gente guarda na manga. Guardem isso, tá? Posso falar? Então vamos lá. Bem, depois a gente tem as alternativas, né? As conjunções, a oração coordenada alternativa, elas exprimem fatos que se alternam. Elas são bem simples, bem fáceis da gente identificar, tá? Porque as conjunções são escassas, são poucas as conjunções, existe uma relação, né, entre as conjunções, tá? Então, quais são essas conjunções coordenativas alternativas? O ou, tá? Ora, ora, o já, já, o quer, quer. Agora, uma coisa interessante, uma observação interessante, olha, ora lia, ora escrevia. Como nós temos conjunção nas duas orações, então as orações, elas são alternativas, ambas são alternativas, tá? Tanto a primeira oração quanto a segunda oração são orações coordenadas alternativas. Porque a conjunção, ela aparece nas duas orações, tanto na primeira quanto na segunda, tá? E a explicativa são orações coordenadas que justificam uma opinião ou ordem expressas anteriormente. Explica, tá? Justifica. Quais são as conjunções coordenativas explicativas? As principais é o porquê, o pois, o que é o que aqui novamente, ó. O porquanto, tá? Exemplo, né? Chegue rápido, que a palestra, a gente usa muito isso na oralidade. Ó. Chegue rápido que a palestra vai começar, né? Assim que nós sempre assim dizemos ou queremos justificar, né? Algo dito anteriormente. Então aqui nós temos, olha, um verbo no imperativo. É uma dica também que eu dou a vocês, tá? Verbo no imperativo. Chegue rápido, pois a palestra começará no horário marcado. Então, ele justifica a primeira oração, que é a oração coordenada sindética, tá? Pessoal, tem alguma... Deu um ruído, é verdade, Gabriel, não sei de onde que veio esse ruído. Né? Do caso Lázaro, não. Coitado Lázaro, coitado, né? Não foi, né? Hoje eu nem a gente nem escuta esses casos mais, né? O Lázaro, não. Mas é um ruidinho, mas fica tranquilo. O ruído já passou. É o frio. O computador já está reclamando aqui, ó, de frio. Até ele reclama, vocês acham que a máquina tem. Nós temos a inteligência artificial, né? Só reclama. Bem, então vamos praticar um pouquinho. Está muito pequeno para vocês enxergarem? Acho que dá para enxergar. Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho, né? Da
tela aí. Acho que melhorou, certo? Ok. O item 5, Elisângela, deixa eu voltar um pouquinho. Este daqui, explicativa, tá? O que você deseja? Uhum. Você quer que eu explique novamente esse item 5? Tá, ok, então vamos lá. Elisângela está pedindo, gente, para explicar essa última classificação aqui, tá? Então, só um momentinho. Então, a oração coordenada explicativa, as explicativas, a ideia que elas trazem é de justificativa, tá? Elas justificam, elas explicam uma ordem expressa ou uma opinião, tá? Exemplo, né? Chegue rápido, isso é ordem, né? Isso é uma determinação, chegue rápido. Agora eu vou justificar, pois a palestra começará. Então, isso é uma justificativa. Para minha ordem, é uma justificativa talvez para o meu pedido, né? Chegue rápido, para uma solicitação, tá? As principais conjunções coordenativas explicativas são essas aqui, o porquê. Né? Eu posso pôr aqui o porquê, olha, chegue rápido, porque a palestra começará no horário marcado. O pois também já está aqui, o que, chegue rápido, que a palestra começará no horário marcado. Então, o que vai me ajudar aqui, me auxiliar, é essa primeira oração aqui, que é a oração coordenada sindética, que traz aqui uma solicitação. O verbo dessa primeira oração, ele está no imperativo, né? É próprio de quem solicita usar o verbo no imperativo, próprio de quem determina, próprio de quem dá uma ordem, né? Chegue rápido, faça isso, cumpra aquilo, né? Isso são ordens, tá? Então, aqui a gente já tem como que eu diria, a gente já tem aqui uma ideia, né? De que eu preciso justificar, explicar essa determinação pela construção da oração, pelo uso do verbo no modo imperativo, tá? Ok? Tranquilo, Elisângela? Sim, né? Sempre tem uma explicação nessa explicativa, uma explicação, uma justificativa. A explicação é uma justificativa, tá? O que é justificar uma coisa? Explicar, né? Justificar algo, explicar. Ok, podemos passar para o exercício? Então, a gente vai começar com esse exercício aqui, tá? Bem simplesinho, né? Bem tranquilo. Eu já sublinhei as orações coordenadas. Então, nós vamos seguir esse código aqui, essa numeração, e vocês vão me dizer, né? Qual é a classificação das orações coordenadas seguindo esse código, tá? Então, nós temos aqui né, para a oração coordenada assindética, que vamos só lembrar, o que é oração coordenada assindética? Aquela que não apresenta conjunção. A 2, oração coordenada sindética aditiva, se precisar a gente volta, tá? No slide anterior, para vocês recordarem a conjunção. A 3 é a oração coordenada sindética adversativa, a 4 é alternativa, a 5 é explicativa e a 6 é conclusiva, tá? Gabriel já tá aí, ó. Gabriel tá querendo passar todo mundo, Gabriel. Gabriel já tá mandando ver aí. Ele já colocou, deixa eu ver qual. Isso, até agora acertou, tá, Gabriel? Agora acertou. Agora pode continuar. Não dá cola pro povo, não, Gabriel. Tem dó. Deixa o povo responder, Gabriel. Eu aumentei. Se eu aumentar mais, eu acho que vai sair. Vamos ver se não vai ficar muito. Aí ficou muito grande. Aí vocês não vão conseguir ler. Aí não lê. Tem que ser até aqui mesmo. Tá, vamos fazer assim. Se eu puser em tela cheia, eu não consigo responder com vocês. Garoto CDF. Oi, você é bullying, não faz isso não. Chamando o Gabriel de CDF. Você sabe como que a gente chama? Não sei se aqui vocês usam o termo Caxias. Vocês usam o termo Caxias? Lá em Minas, a gente era chamada de Caxias, que era certinho, né?
Você não está elogiando, pai. Ah, então tá bom, tá elogiando, isso mesmo. Me chamavam de Caxias, mas não era elogio, não. Era só para me cutucar. Fulano é Caxias. Vamos lá. E aí, o Gabriel até parou de responder. Gabriel, pode continuar, tá? Conceição já. Tá, então vamos fazer aqui, né? Juntos. A primeira, o Gabriel já respondeu. Gosto muito de dançar, pois faço jazz desde pequenina. Então, eu já estou justificando, estou explicando, né? Então, o pois aqui é uma oração coordenada sintética e explicativa. O pois, ele introduz, desculpa, tá? Uma oração coordenada sintética explicativa. É uma explicação, tá? Então, aqui nós temos 5. É isso, um pouquinho. Tá. Próximo. Recebeu a bola, driblou o adversário e chutou para o gol. Então, eu acrescentei, são ações gradativas, são, né, ações, existe uma gradação aí de ação. Recebeu, driblou e chutou. Acréscimo, adição, tá? Então, o e introduz, nesse caso, uma oração coordenada sintética aditiva, número 2. Estou explicando assim, tá, gente? Pode ser até repetitiva, mas é para ajudar mesmo. A de baixo também vai trazer a mesma ideia de adição. Acendeu o abajur, guardou os chinelos e deitou-se, tá? Então, olha, gradação. Então, 2, adição. Por aqui. Não se desespere, e estaremos a seu lado sempre. Vocês consideraram como uma oração coordenada sintética, vocês colocaram aí explicativa. Olha aqui, não se desespere, que nós temos um conselho. Então, nós temos um verbo no imperativo, tá? Não se desespere, pois estaremos ao seu lado sempre, sempre, né? Então, a gente explica. Então, o que é uma explicativa? Nós estaremos, porque nós estaremos ao seu lado. Eu justifico, uma justificativa, tá? Ele estudou bastante, deve, pois, passar no próximo vestibular. Então, olha aqui, o pois, ele foi posto após o verbo. Então, quando a gente coloca a conjunção pois, tá? Depois do verbo, o que a gente vai introduzir aqui? Uma oração coordenada sintética conclusiva, tá? Então, aquela regrinha, aquela observação, né? Por quê? Porque o pois é também explicação, ele também é oração coordenada, ele é também conjunção coordenativa explicativa, tá? Mas quando posto após o verbo, ele passa, né, a trazer ideia de conclusão. Deixa eu ver aqui. Isso, exatamente. O e em determinados contextos, e o nem, ele também vai assumir valor de adversidade. Ótimo, Gabriel. Isso mesmo, a gente vai chegar no exercício assim, tá? Está faltando água nas represas. Por conseguinte, haverá racionamento de energia. Vamos voltar um pouquinho aqui na oração, na conjunção, tá? Nas conjunções conclusivas. Nossa, ficou grande aqui, né? Deu, pronto, cheguei, tá? As principais conjunções coordenativas conclusivas. O por conseguinte, ele está aqui, olha, não tem outra classificação. Então, ele só tem a classificação de conclusão. Algumas conjunções seria interessante depois, tem que ler, e seria interessante também para memorizar, né, algumas conjunções que não mudam, né, ou seja, que traz apenas aquela ideia, aquela classificação, tá? Depois dá uma memorizada, dá uma estudada nessas conjunções. Não é gulodice, nem egoísmo de criança. Aqui o que é adição, tá? Não é um nem outro. Adição.
E a última, chegou de Londres, eu esqueci de sublinhar esse, né? Acho que é esse daqui, ó. Vamos, esqueci de sublinhar. Chegou de Londres, abraçou o pai, foi para a cama descansar. Então, entre essas orações aqui, nós não temos conjunção, ó. Ligando, né, a última oração anterior. Então, aqui é uma oração coordenada assindética, tá? Sem a conjunção, tá? Então, número 1. Bem, pessoal, tá tranquilo em relação a essas? Isso. Tá tranquilo em relação a essa primeira questão? Podemos passar para a segunda? Vocês estão bons, estão tudo respondendo, é o frio, né? Friozinho, tá deixando o metabolismo cerebral de vocês mais acelerado. É o frio, então, o metabolismo acelera na cabeça também, ó. Os neurônios trabalham aí. Não é só a gente que engorda, não. Bem, vamos para a questão 2. Questão 2 é a mesma coisa, tá? Vocês vão classificar. Eu só trouxe para cá para vocês terem os números, né? De cada oração coordenada. Então, a partir desses números. Então, daqui a pouquinho, Débora, vai ter sopa na cantina e aqui tá tendo chá, gente, chazinho delicioso. Tem uma pessoa que faz um chá, faz uma geleia também, meu Deus do céu. Ainda bem que a gente queima logo caloria, né? Na cara dela. Nem vou olhar, nem vou olhar para ela. Bem, então vamos lá. Aí vamos fazer esse e daí a gente dá um intervalo, tá? Aqui na minha cantina, opa, coisa boa, Marlene, então manda aqui para nós. Manda aqui pra gente. Eu adoro, eu gosto muito de sopa. Não sei se vocês têm o costume de tomar sopa com um pedaço de pão. Pãozinho, passa uma manteiguinha, olha lá, mineiro, passa uma manteiga no pão, uma sopa, gente, que coisa boa, sabor, que delícia. Aquele caldo quentinho, né? Manteiga derrete. Bem, aí já começaram. E nesse daqui, com dois pães, professor, com dois pães. Ah, é bom mesmo, muito bom. Bem, pessoal, nesse daqui, o que eu tiquei? Eu destaquei as conjunções, tá bom? Então, foi o que eu fiz, eu destaquei as conjunções. Eu não sublinhei a oração. Tá, então, vamos fazer isso a Madalena já está respondendo, né, Madalena? Ótimo. Dá um tempo para vocês responderem, né? Daí. Vamos ver. Ela não só chorava, como também rasgava as cartas. Vocês puseram um mês. Deixa eu olhar ali no chat. Isso. O como também é uma conjunção, né? Coordenativa, aditiva. Então, expressa, né? Adição, como também. Então, é número 1, certinho, tá? Choveu muito na região sudeste. No entanto, o rodízio de água começará amanhã. No entanto, deixa eu olhar no Eli. No Eli colocou isso, adversativa, 2. Ótimo. O porém também é a diversidade, uma adversativa, né? Expressa uma adversidade. Viajei até ao norte, porém, mas, né? Não consegui observar todas as paisagens, então é uma adversativa. Já vos foram fornecidos os exercícios, portanto, trabalhem bem. O que vocês puseram, portanto, aí? Isso, no Eli 5 é uma conclusão. Portanto, é uma conclusiva, uma oração, uma conjunção coordenativa conclusiva. Traz-me as tuas revistas, ou terei que comprar outras. O ou é uma alternativa nesse caso, né? Isso, uma alternativa. Então, é número 3 aqui, tá?
Tudo é belo nessas paisagens, mas falta-me a minha família. Então, aqui nós temos uma adversativa, mas me falta família. 2. Eles não terminaram o que tinham que fazer, nem se esforçaram por isso. Então, aqui nós temos uma oração coordenada sindética aditiva introduzida pela conjunção nem. Agora, lembrando uma coisa, pessoal, que às vezes as pessoas, né, na fala, na conversa informal, a gente usa o enem. Enem, né, não. Então, não existe essa combinação do e com o nem. Tá? Ou é o e sozinho, ou é o nem sozinho. Quando a ideia, né, for adição, né? Quando a ideia for acréscimo, quando nós tivermos aqui uma oração, uma conjunção coordenativa, tá? Quando houver. Ora me dizes para estudar, ora me obrigas a trabalhar na loja. Então, ambas as orações são coordenadas sindéticas alternativas, as duas, tá? Porque o síndeto, né, a conjunção, ela está presente nas duas orações, ok? Onde, Madalena? Não, o mas aqui é a diversidade, tá? Não é uma adição, não é. Ele é uma adversativa, ele introduz uma oração coordenada adversativa, tá? Não aditiva, certo? Mas, ok? Tudo bem? Pessoal, tranquilo então até a questão 2. Então, a gente vai fazer o intervalo, tá? De 10 minutos. E daí, vocês vão já assinar a presença, né? De vocês e a gente retorna, tá? Daqui a pouquinho. Deixa eu só minimizar aqui. Vou fechar um pouquinho, tá? Então, a atividade 3 é uma atividade de concurso, né? Foi uma questão de concurso. E para vocês pede para assinalar a sequência de conjunções que estabelecem entre essas orações de cada item uma correta relação de sentido. Então, vocês têm aqui embaixo as opções, e daí o que vocês vão fazer? Ler, alternativa questão por questão, e ver qual dessas aqui vai completar, né? Vai introduzir a oração, tá? Então, não olha para a resposta do Gabriel, não, tá? Então, vamos ver aí o que vocês vão conseguir fazer. Gabriel já respondeu. Gabriel é interativo, né, Gabriel? Então, tá, Gabriel? É bem atento, né? Aluno atento. Isso que eu quero. Vamos ver, vocês estão entre a B, vocês responderam B, alguns responderam letra C, tá? Acho que a maioria, vamos ver como vocês... Isso. Bem, a maioria respondeu. A Gabriel, professor, e Gabriel, pergunta para você. Tá. Ok, a B é essa daqui, né? O por isso, porque, o mas, o portanto, o quê? Correu demais. Então, por isso, caiu. Então, justifico. Tá? Eu justifico. Dormiu mal. Vamos ver. Dormiu mal porque os sonhos não deixaram em paz. Isso. Dormiu mal porque, em virtude dos sonhos, porque os sonhos não os deixaram em paz. Então, é o porquê que vai introduzir essa oração. A matéria perece, mas a alma, tá, é imortal, ok? Uma diversidade. Leu um livro, portanto, é capaz de descrever as personagens com detalhes, ok? Inclui, né? Guarde seus pertences, que podem servir mais tarde, né? Então, é isso daí. Então, vamos só voltar um pouquinho aqui, tá? Só recordar essas conjunções, tá? Vamos lá de novo, espera lá. Tá, nesse caso, por isso, qual é a classificação dele? Tá? Isso, conclusão,
tá? Então, nós temos aqui logo, portanto, por conseguinte, por isso, conclui. Tá? Depois a gente tem aqui, dormiu mal, porque os sonhos não deixaram em paz. Vamos lá, um pouquinho. Aqui, uma explicativa, né? Dormiu mal, pois os sonhos não deixaram em paz. Porquanto, também eu posso colocar lá, né? Porquanto os sonhos não deixaram em paz. Então, nós temos uma explicação aqui, tá? Introduz uma oração explicativa. A matéria perece, mas a alma é imortal. Mas é uma adversativa. Leu o livro, portanto, é capaz, então, onde está o portanto, tá? Aqui na conclusão, portanto, é capaz de descrever as personagens com detalhes. Guarde seus pertences, que podem aqui o quê? Tá? Olha o que aqui. Tá? Explicativa, né? E aqui nós temos aquele exemplo o exemplo que eu trouxe aqui, que o verbo da primeira oração, ele é um verbo que está no imperativo. Então, nesse caso, né, dá para a gente poder compreender até melhor. Guarde, né, é um verbo no modo imperativo, tá? Então, é esse daqui. Então, gente, por intuição, a gente consegue, né, por intuição, por raciocínio, análise mesmo, né, fazendo uma leitura correta, adequada, conhecendo as conjunções, né, a gente consegue responder tranquilamente. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, peraí. Já subiu, ó. Tá, então, a resposta é a letra B, né? Próxima. Questão 4. Tá. Questão 4 diz assim, olha, todos os períodos dados a seguir são compostos por coordenação. Separe as orações de cada período e classifique-as. Então, aqui a gente vai ter, são 4 períodos. Vocês vão separar a oração por oração, tá? Separar cada oração e classificar. O que vocês vão fazer? Então, vocês vão separar a primeira oração e dizer se ela é assindética, se ela é sindética, tá? E a segunda oração, se ela é sindética ou assindética, né? E que tipo de oração coordenada é, tá? A classificação dela. Todos prometeram, vou fazer uma com vocês. Então, a primeira, todos prometeram ajudar. Muitos, porém, não cumpriram a promessa. Então, a primeira oração é essa daqui. Todos prometeram ajudar. Muitos, porém, não cumpriram. Então, a gente tem o verbo cumprir. Então, nessa primeira oração, a gente não tem a conjunção, tá? Então, ela é uma oração coordenada assindética. Onde que tá aqui? Tá. E a segunda oração, não estou conseguindo colocar aqui. Eu gosto de separar. Peraí, gente. Então, ela é assindética, não consegui colocar o caso. E a segunda, muitos, porém, não cumpriram a promessa. O porém aqui é uma conjunção coordenativa, deixa eu só sublinhar. Qual é a ideia que ele traz? A diversidade, né? Então, o porém é conjunção, sim, é uma conjunção coordenativa adversativa. Então, a segunda oração é uma oração coordenada adversativa, tá? Então, a primeira é a oração coordenada sindética, a segunda é uma oração coordenada, deixa eu pôr direitinho, né? Coordenada sindética adversativa, certo? Então, da mesma forma, vocês vão fazer nos outros períodos. Deixa eu diminuir, reduzir só o tamanho da letra para poder fazer todas com vocês aqui, tá? Então, a questão B, né?
O homem ao meu lado acende outro cigarro, dá uma tragada e joga pela janela. Então, vamos ver quantas orações nós temos aqui. Um homem ao meu lado acende. Então, nós temos o verbo acender, uma oração. Dá, nós temos o verbo, outro verbo, né? Segunda oração. E jogar. Então, a gente tem aqui 3 orações, tá? As 2 primeiras orações, olha, o homem ao meu lado acende outro cigarro. E a segunda oração, né? As 2 primeiras, dá uma tragada, são orações coordenadas assindéticas, tá? Então, são coordenadas assindéticas. E a segunda oração, a terceira oração, aliás, ela é introduzida pela conjunção pela conjunção coordenativa e. E essa conjunção aqui, ela traz valor de adição. Então, a terceira oração é uma oração coordenada, sindética, aditiva, certo? É isso, tá? Mas tem que classificar do jeito que eu estou colocando aqui, tá? Então, as 2 primeiras orações, vou colocar aqui, 2 primeiras. Tá? Coordenadas assindéticas e a última, coordenada sindética aditiva. A questão C. Ele trabalhava durante o dia e estudava à noite. Então, o verbo aqui, trabalhava, a gente vai destacar, estudava. A primeira oração, ela vai até dia, né? Ele trabalhava durante o dia. Então, a primeira oração é uma coordenada assindética. E a segunda oração, ela é introduzida pela conjunção e. Então, ela é uma coordenada sindética aditiva. A criança, ora cantava, ora se punha a correr pela sala, tá? Isso. Deixa eu só ver qual. Coordenadas assindéticas. Não tem conjunção, isso mesmo, Madalena. As assindéticas, o nome de assindética, né? O as, sem o síndeto. Significa assindética, significa sem o elemento, sem a conjunção, sem o síndeto. O síndeto é o elemento que liga, né, as orações, então é a conjunção, certo? Uhum. A letra D, sim, ambas, vamos ver. A criança ora cantava, então a primeira oração formada a partir do verbo, né, cantar, e a segunda oração ora se punha a correr, corria, tá? Então, nós temos aqui a conjunção ora na primeira oração, e na segunda oração também a conjunção aparece. Então, em ambas, nós temos uma oração, ambas são, né? Orações coordenadas sindéticas alternativas, tá? Tanto a primeira quanto a segunda. Certo? Passei sim. Expliquei para vocês lá no início aqui. Vamos voltar no slide, tá? Que bem no início. Desculpa, aqui, tá? No período quando eu introduzi período composto por coordenação. Então, eu expliquei, né, que no período composto por coordenação... Ah, tá, tudo bem, não. Então, só assim para explicar para você, Elisângela, que o período composto por coordenação ele é formado por orações coordenadas, assindéticas e sindéticas, tá? As assindéticas são as orações que não têm conjunção. E as sindéticas são as orações com a conjunção. Aí vem, né, toda a classificação da sindética, sindética aditiva, adversativa, alternativa, explicativa, conclusiva, tá? Tá bem aqui no início, mas o slide vocês vão ter. Esses slides aqui, tá bom? Bem, vamos agora para a próxima. Deixa eu só reduzir um pouquinho agora, que agora ficou muito grande. Aí, isso, agora deu. Desculpa, gente. A cenário alternativa
em que a oração em destaque foi incorretamente analisada. Então, o que foi feito aqui? A oração que está em caixa alta, né, está destacada, ela recebe uma classificação. Essa classificação está entre parênteses. Ocorre que uma está incorretamente classificada. Então, vocês vão assinalar a alternativa, né, que apresenta essa incorreção, né, na classificação da oração, certo? Vamos lá, vamos ver o que vocês vão colocar. Tá? Uhum. Ok. Então, vamos fazer, tá? Acho que grande parte já respondeu, e isso o Gabriel já justificou. É isso daí. A letra A mesmo, tá? O Gabriel já até colocou a resposta correta. Então, diz assim, ó, compre o bilhete, porque o sorteio será amanhã. Aqui a gente tem, olha, na primeira oração, que é a oração coordenada assindética, nós temos um verbo no imperativo. Compre o bilhete. Agora eu vou justificar, né, essa ordem, né, essa solicitação, enfim, tá? Compre o bilhete, eu justifico, porque o sorteio, pois o sorteio, então eu estou explicando. O que é justificar? É explicar, né? Então, aqui nós temos uma oração coordenada sindética explicativa, ela não é conclusiva, tá? Então, a letra A, ela está incorreta, né, por causa da classificação, da forma como foi classificada. Então, eu vou ticar aqui e vou colocar a resposta aqui do lado, né, explicativa. As outras estão corretas, né? Viu o acidente, socorreu as vítimas. O E introduz, aqui nesse caso, né, uma oração coordenada sindética aditiva, adiciona, né, a oração anterior, uma ideia. O professor fala muito, questiona bastante, que nós não temos a conjunção, apenas a vírgula, separando as duas orações, então é uma oração coordenada assindética, sem a conjunção. Volte a ser... Professora, Sim. Teria como você transformar essa primeira oração aí em conclusiva, só para eu ver como ela ficaria? Numa conclusão, aqui não tem como. Não tem como? Não tem, porque aqui é uma Ela ficar justificativa, tá? Ah, Você já tem aqui, olha, um verbo no imperativo, compra o bilhete, tá? nem se mudasse o verbo, então não teria como ela ficar conclusiva, de jeito nenhum. Aí você vai ter que mudar, então, todo o enunciado, né? Uhum. Então, a gente vai ter que mexer em todo o enunciado para que torne, vamos dizer assim, uma conclusão, tá? Entendi. Mexer nisso, certo? No enunciado. Mas esse caso, como ele está posto, né, como ele está estruturado, aqui caberia apenas uma explicação, tá? É isso. Certo, obrigada, Pro. Ok. Agora, aqui eu já falei, né? O professor fala muito, questiona bastante, tá? Então, aqui nós temos, a gente não tem a conjunção, apenas a vírgula, né? Ligando uma oração à outra, então ela é coordenada assindética. Volte cedo, pois iremos à festa. Aqui também, olha, na primeira oração, nós temos um verbo no imperativo, né? Volte cedo. Aí eu justifico, pois nós iremos à festa. Então, é uma explicação justificativa, né, da primeira oração. Eu estou justificando essa ordem, né? Não correu, nem brincou. Então, aqui a ideia é de adição, tá? Não correu, né, nem brincou, ok? Aqui caberia apenas um nem mesmo, né? Porque ele traz assim uma ideia negativa, né? Uma negação. Não correu, não brincou, tá? Nem brincou. Então a ideia aqui é uma negação, né? Uma negação da ação, ok? Bem, vamos para a próxima.
No período penso, logo existo, isso daqui é uma oração bastante batida já, né? Um período bastante assim batido, bastante visto. Mas somente para a gente caiu também, né, num concurso, mas bem antigo, né? Porque hoje nem se usa mais esse enunciado, estou batido que já está, o povo já decorou, né? Já memorizou aqui. Bem, então oração em destaque, deixa eu só colocar a oração em destaque aqui. Logo existo, tá? Ela é uma coordenada sindética conclusiva, aditiva, alternativa ou adversativa. Acho que vocês já estão respondendo, né? A questão 6. Tá? Então, o logo é uma conclusão. Aqui já está bem, né? Bem claro, né, gente? Penso, logo existo. Então, eu concluo. Se eu penso, eu existo. Tá? Então, a ideia é de conclusão. Tá? Vamos para a próxima. Questão 7. Tá? Considere as frases abaixo. Vou dar um tempinho para vocês lerem, tá? São 4 frases, 4 enunciados. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão dizer em quais enunciados nós temos orações coordenadas sindéticas aditivas, tá? Adição, ideia de adição, acréscimo, né? Vamos ver o que vocês estão apontando aí. Ok, vamos ver. O pessoal já está respondendo, né? Tá, então vamos encontrar aqui as orações coordenadas sindéticas aditivas. Ao chegar à partilha, estava encalacrado. E na hora das contas, davam-lhe uma ninharia. Aqui nós temos, gente, aqui é interessante esse primeiro enunciado, só que eu não vou entrar nisso, porque nós temos um período composto, tanto por subordinação quanto por coordenação, tá? Então, aqui nós temos esse período misto, ou seja, ele é composto por subordinação e por coordenação. Essa primeira oração aqui é uma oração subordinada, certo? Estava encalacrado ao chegar à partilha e, aqui como nós temos a conjunção coordenativa aditiva e, então aqui a gente vai ter, ó, e na hora das contas dava-lhe uma ninharia. Quem já leu o livro Vidas Secas, do Graciliano Ramos, esse trecho está no livro, na obra do Graciliano, tá? O coitado Fabiano, né, que era passado para trás. Tá? Inclusive, ontem eu mexendo no YouTube, tem o filme Vidas Secas. Eu li o livro, já 2, 3 vezes eu li o livro, né, do Graciliano. Mas o filme eu ainda não vi. Eu achei interessante porque eu gosto de assistir filme final de semana. E vi que tem esse filme, então é interessante, né? Depois para a gente poder entender um pouquinho mais a obra. Mas importante ele é a obra. Bem, vamos lá. Pouco a pouco, o ferro do proprietário queimava os bichos de Fabiana, que novamente, tá? São trechos da obra. Bem, nesse segundo enunciado, nós temos apenas um verbo, ó, queimava, tá? Então, a gente só tem esse verbo aqui. Pouco a pouco, o ferro do proprietário queimava. Então, como a gente tem um verbo aqui, nós temos oração absoluta, né? Então, período simples, oração absoluta. Então, aqui não temos período composto, tá? A gente já descarta a número 2. Não se descobriu o erro. E Fabiano perdeu os estribos. Aqui, sim, nós temos a conjunção coordenativa aditiva e, tá? Então, nessa daqui nós temos, ó, uma oração coordenada sindética aditiva. O amo abrandou e Fabiano saiu de costas, o chapéu varrendo o tijolo. Então, aqui também nós temos, aqui a oração, olha o verbo sair, né? Uma oração coordenada aditiva. Então, vamos voltar um pouquinho aqui, gente. Fabiano perdeu, o verbo perdeu, oração, saiu, nós temos oração aqui, e davam-lhe uma ninharia, uma outra oração.
O que introduz essas orações? A conjunção coordenativa E, tá? A conjunção coordenativa aditiva E. Então, nesses três enunciados, no 1, no 3 e no 4, nós vamos ter orações coordenadas sindéticas aditivas, tá? Então, essa é a resposta da letra C, ok? Muito bem. Somente na segunda que nós não temos, nós temos oração absoluta, período simples, tá? Uma oração apenas. Tá. Então, agora a gente chegou no que o Gabriel também já havia colocado lá no início, né? Que a conjunção E, normalmente, ela é usada como conjunção coordenativa. Deixa eu corrigir aqui. Coordenativa aditiva, normalmente. No entanto, em uma das alternativas, abaixo, não ocorre. Então, ela vai ter valor adversativo. Então, em determinados momentos, ela também tem valor adversativo. Tem um livro que eu gosto, que é do... agora me fugiu o nome, doutor Renato Aquino. Ele tem um livro, né, Interpretação de Textos. E antes de entrar na parte de interpretação, ele traz no início do livro dele, vocês até conseguem baixar o livro em PDF, tá? Na época, faz muito tempo, eu comprei esse livro dele, do Renato Aquino, né? Interpretação de Textos. Ele traz alguns subsídios gramaticais, então ele faz um estudo mais detalhado das conjunções, isso, Renato Aquino. Vocês conseguem interpretação de textos, tá? Se não me falha a memória, acho que é só a interpretação de textos. Ele traz, no início da obra dele, subsídios gramaticais. Então, ele faz um estudo bastante minucioso, né, das conjunções. Tá? Então, seria interessante. Tá? Eu vou anotar. Vamos fazer a questão 8, que eu já vou passar para vocês o formulário, tá, do teste de hoje. Vocês vão acertar, vocês vão ficar animados, todo mundo vai tirar 10. Bem fácil. Então, olha, em que período a conjunção E ela não foi usada, né, como conjunção coordenativa aditiva? Olha, entrou, comprou ingressos e saiu logo. Então, adição, né? Maria é amiga de César. E Vera, aqui nós temos o verbo, ele não aparece, tá? Mas o verbo existe, ele está elíptico. Então, Maria é amiga de César e Vera é amiga de Mário, tá? Ele não aparece. O que substitui o verbo aqui é a vírgula. O E aqui é a ideia de adição. Não se preparou para o concurso e conseguiu passar. Aí aqui, não se preparou para o concurso e conseguiu passar. A ideia é adição? Ou a ideia é a ideia adversativa? O que vocês acham? Não se preparou para o concurso. Isso. Mas conseguiu passar. Então, a ideia é que ele não passasse, tá? Se fosse assim, não se preparou para o concurso e não conseguiu passar, aí sim, né? Então, seria uma sequência, né? Então, acrescenta-se a outra oração, né? Uma consequência da primeira, né? Então, ele não conseguiu passar, tá? Agora, aqui não, aqui, olha, é uma adversidade. Ele não se preparou, mas ele conseguiu passar. Então, a ideia de adversidade. Então, esse E, ele não traz ideia de adição, mas sim de adversidade, tá? Então, é na letra C. Saia daí, não volte mais, olha. Nenhum nem outro conseguiu pagar a conta e ficaram devendo o almoço, tá? Então, aqui também ideia de adição. Bem, o que a gente vai fazer agora? Eu vou enviar para vocês o link do formulário para vocês resolverem os exercícios, tá? E daí a gente já vai encerrar a nossa aula de hoje.